Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa noite. Hoje boa temos noite. Aqui, a amiga Beth está na escuridão, quase não conseguimos ver o rosto. Eu acho que é o seu microfone, amiga, que estava dando problema. Não sei. Vamos testar. Agora melhorou. Melhorou, né? É, agora melhorou, parou. Tá dando eco. Olha só. Para vocês não terem eco, importante, vocês podem, quem estiver ouvindo eco, usa fone de ouvido, tá? Usa fone de ouvido, que aí já melhora bastante e não pega eco. Ô, Silvia, já que hoje tem bastante gente aí para te ajudar, eu vou pro YouTube, tá? Porque dá muita interferência. Tá bom, ok. Tá bom? Beijo para todas. Tchau. Beijo. Tchau. Ok. Então, estamos aqui. Eu, Maria Eduarda e Ivone. É isso aí. Tudo. Então, vamos ver. Quem é que tem a ambientação aí à mão? Tem a ambientação e o Evangelho. Quem é que tem aí? Quem vai de ambientação hoje? A Maria Eduarda vai na ambientação. Ivone, você fica no Evangelho, então? Tá ótimo, pode deixar. Valeu. Então, Maria Eduarda, pode iniciar aí a nossa ambientação. Vê se dá para escutar. Tá ótimo. Tá dando eco. É fazer o seguinte, eu vou sair e entrar outra vez para ver se melhora, tá bom? Vejamos. E não continua dando eco de qualquer forma. É que aqui não tem como colocar microfone. Vamos tentar. Né? Mas está impedindo vocês de ouvirem?
Não, é que eu falo, e a minha voz. Ó céus. Bom, vamos tentar então. Eu e Ivone vamos desligar os nossos microfones para você ficar só, tá bom? Vai lá. Então, vamos lá. Vamos ver, então. Do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, o que importa, item 49. Não importa que a ventania da incompreensão nos usa o caminho, que a ignorância nos apedreje, que a injúria nos aponte ao descrédito, que a maledicência nos receba a jorros de lama, que a intriga nos envolva em sombra, que a perseguição nos golpeie, que a crítica arme inquisições para condenar-nos, que os obstáculos se multipliquem, complicando-nos a jornada, que a mudança de outrem nos relegue ao abandono, ou que as trevas conspirem incessantemente no objetivo de perder. Importa nos agasalhemos na paciência, que nos apliquemos a desculpa incondicional, que nos resguardemos na humildade, observando que só temos e conseguimos aquilo que a divina providência nos empreste ou nos permita realizar. Que nos cabe responder ao mal com o bem. Sejam como sejam as circunstâncias. E que devemos aceitar a verdade de que cada coração permanece no lugar em que se coloca. E que, por isso mesmo, devemos, acima de tudo, conservar a consciência tranquila, trabalhar sempre e abençoar a todos, procurando reconhecer que todos somos de Deus e todos estamos em Deus, cujas leis nos julgarão a todos, amanhã e sempre, segundo as nossas próprias obras. Emmanuel, graças a Deus. Está sem som, Silvia. Ah, sim. Ok. Então, eu estava dizendo que cumprimentar a Rosana, que chegou aqui, né? Está conosco nos bastidores, e a Miriam Becker também, que é nos bastidores, né? Muito bem. Então, agora vamos fazer a nossa festa, né? De nossos queridos amigos espirituais que nos auxiliam na realização de mais instrumentos. Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta noite, mais uma vez, para nos orientar e nos auxiliar na realização desse curso. Muito obrigada pela presença, amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o melhor de tudo que será dito e estudado na noite de hoje. E assim, Pai, em teu nome, em nome de toda a espiritualidade amiga, presente, está aberto o nosso centro da noite de hoje. Que a paz do Senhor permaneça. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Muito bem, gente. Agora a Ivone vai ler para a gente. Vou ler o Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo caiu no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita. Capítulo 4, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vem-se com campanhas nobres e generosas para remediar os desastres. Mas,
Ao lado dessas tragédias gerais, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas e o caso das pessoas que jaz no leito de dor sem se queixarem. São a esses desventurados, discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe procurar sem esperar que lhe venham pedir assistência. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus, né? Bem, pessoal, nós hoje, né, vamos continuar, porque nós não concluímos na última semana, né? O roteiro 5, né? A gente está no nosso EAD, no livro 2, módulo 1, roteiro 5. Esse módulo 1 é a metodologia para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, né? E o roteiro 5 é a interpretação dos textos do Evangelho. Nós vimos, né? O objetivo primordial desse roteiro 5 é realizar exercícios de interpretação de textos evangélicos à luz do entendimento espírita. Ok? E aí nós vimos lá nos princípios, o item 1, saber localizar o texto do livro bíblico, né? Depois nós vimos o item 2, interpretação do Novo Testamento. E hoje nós vamos iniciar o item 3, né? Exemplos de interpretação de textos evangélicos. Okay? Então, a gente tem aí algumas coisinhas, mas eu acho que a gente vai conseguir comentar bastante e vamos terminar. E hoje a gente termina, né? Esse roteiro. Mas vamos lá, sem pressa. Né? Então, Maria Eduarda, por favor, você tem um livro aí, você pode ler para a gente? Ok, pode começar. Item 3, exemplos de interpretação de textos evangélicos. A parábola do semeador, Mateus capítulo 4, versículo 3º até o 9, foi ensinada e interpretada por Jesus, atendendo o pedido dos apóstolos. Mateus, capítulo 4, versículos 10 a 13. Não é Mateus, é Marcos. Não é Mateus, não. É Marcos. Tem um Czinho aqui. O óculos está fraco. Parábola do semeador. Ouvir. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30. Outro 60 e outro 100. Marcos capítulo 4, versículos 3º a 9. Gente, é muito interessante, né? Nós observarmos as parábolas. As parábolas, elas tratam sempre de alguma coisa relativa à vida cotidiana das pessoas, né? Então, aqui Jesus está contando uma história de um semeador. O semeador saiu semeando, ele já está semeando. Mas que coisa estranha, o cara vai semeando, cada hora cai a semente no local, porque era assim que ele semeava. Eles não faziam assim, faziam um buraquinho, botavam uma semente em cada buraquinho, eles saíam jogando as sementes, né?
caísse onde caísse. Por isso que é tão normal Jesus falar isso, né? Que o semeador vai semear, e uma semente cai em um lugar, uma outra semente cai em outro, no outro. Por quê? Porque eles, efetivamente, eles não plantavam. Eles jogavam as sementes, assim, e onde caísse, caía. Né? E se onde caísse em lugar bom, ela ia crescer, né? Ia produzir bastante. É um método um pouco esquisito, né? De plantar, mas eles faziam dessa forma. Okay? E vamos, então, agora ver, né, à luz da doutrina espírita, o que significa cada uma dessas coisas. Né? O que era o lavrador, o que era a semente, o que era o solo, o que era o resultado de cada uma delas. Ok? Então, lê agora aí, Ivone. Tá. A parábola do semeador, interpretado por Jesus. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhe: a vos foi dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebei esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporão, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra. Logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinho, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e o outro a 100. Por Marcos capítulo 4, versículo 10 a 20. Ok, gente. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui ponto a ponto, né? O que Jesus explicou dessa parábola. Então, ele começa. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. O que acontece? Jesus contava as parábolas, né, no meio de todo mundo. E aí aquela história, entendeu que não entendeu. Quando ele, porém, estava junto com os apóstolos, pela proximidade que tinha com Jesus, tinham a possibilidade de perguntar, né, aquilo que eles não entenderam. Jesus explicava para eles. Né? E aí você vê. E quando se achou só, né, quando Jesus estava sozinho, os que estavam dele, Jesus, com os 12 apóstolos, interrogaram-no acerca da parábola. E ele, Jesus, disse: a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas as coisas dizem por parábolas. Ou seja, os apóstolos próximos, eles poderiam saber exatamente detalhes, Jesus abriria para eles, contaria para eles o real significado das coisas. Né? Mas os outros não. Para que vejam e não percebam. Para que vejam quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Né? Então,
para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados dos pecados. Isso aqui é muito interessante, né? O que acontecia? As pessoas, elas precisavam mergulhar, ter um entendimento real das coisas. E muitas delas viviam de aparência, né? Então, quando Jesus fala que eles têm, né, mas não enxergam, ou que ouvem, né, mas não escutam, justamente aquelas pessoas onde todo o ensinamento é sobre o ouvido pelo outro. Você pode observar isso ainda hoje, quando você vê as pessoas no templo espírita, na igreja, no templo evangélico, em todo lugar onde elas vão e recebem orientações, né? Com relação à palavra de Deus, ao que Deus recomendou, sobretudo ao Evangelho, Jesus falou, e as pessoas ouvem aquilo, ou não entendem, ou entendem, mas aquilo não é suficiente para fazê-los mudar de vida. São pessoas que vão, de repente, aos templos como um compromisso assumido, né? Como um compromisso social, quase. Todo domingo eu vou à missa, né? Ou eu vou toda segunda-feira, toda quarta, toda quinta, eu vou ao centro espírita, né? Mas a pessoa, aquilo que ela aprende lá, não a modifica, né? Não a modifica. Então, é preciso, como ele diz, que é preciso que a pessoa entenda realmente, não é um entendimento mais assim, superficial, mas o entendimento que a religião, o Evangelho do Cristo traz intrinsecamente, significando a mudança que aquele entendimento vai operar em você. Então, quando ele diz aos outros não é dado, que por quê? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e sejam perdoados os pecados. Ou seja, aqui no sentido de que eles falsamente se modifiquem e tenham seus pecados perdoados, quando na verdade não é assim. Não é assim que eles estão se comportando. E aí Jesus continua e disse-lhes: não percebeis esta parábola, não entenderam essa parábola, como vocês então vão entender todas as outras parábolas? Porque, na verdade, a parábola do semeador é uma das mais fáceis da gente entender, né? É uma das mais fáceis. E aí ele começa a explicar. O que semeia a palavra. Ou seja, é aquele que leva, né, o Evangelho. Quem é o semeador aqui? O semeador é Jesus. Né? Que são as sementes? As sementes representam todos os ensinamentos que Jesus lançou, Jesus nos trouxe, Jesus nos apresentou. Né? E ele diz, que semeia a palavra, ou seja, semeia o Evangelho, apresenta o Evangelho, né? E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra, ou seja, aquelas sementes, né? Que caíram na beira da estrada, que caíram na beira do caminho, né? Aquelas que caíram no caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, veio logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Ou seja, são aquelas pessoas que ouvem as orientações, mas que elas não causam nenhuma mudança em seu coração, né? Porque qualquer outra coisa é mais importante para elas. Qualquer outra coisa é mais importante do que a mudança do seu comportamento. Então, quando ele diz que as sementes caíram na beira da estrada, vieram os pássaros e pegaram as sementes e comeram, levaram embora, é justamente isso. Né? A semente está ali, mas ela não pôde germinar. Por quê? Porque a prioridade não era a germinação. A prioridade era qualquer outra coisa, menos que aquela semente ficasse. O solo, gente, os diferentes solos onde a semente cai, é o nosso coração. É o coração de cada um. Como é que cada um recebe o conhecimento do Evangelho? Cada pessoa recebe as palavras de Jesus de uma maneira. Algumas pessoas mesmo dizem, isso aí não é tempo de Jesus, isso é coisa de beato. Não entendem o Evangelho como uma regra de conduta, como uma maneira de nós passarmos a pautar as nossas vidas e, a partir daí, mudarmos o nosso modo de ser para melhor.
né? Para melhor. Então, as pessoas, muitas não veem isso, nem ligam, né? Nem conhecem, não sabem de nada. Então, ele tem essa situação, né? Que semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles, né? E da mesma sorte que recebem a semente sobre pedregais, né? Esses que recebem a semente cai em cima das pedras, né? Ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporâneos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O que são essas pessoas cuja semente cai entre as pedras? Aquelas pessoas entusiastas, inicialmente. Sim, vamos sim. Né? Até você pode comparar com o espiritismo. Aquelas palavras que chegam na cabeça, né? Começa a frequentar, e aí fica todo entusiasmado, tudo achando maravilhoso, não sei o quê, quer converter todo mundo ao espiritismo, mas quando começa a ter o primeiro problema, aí ela já diz assim, eu entrei na doutrina espírita e eu estou tendo mais problema, não quero saber. Né? Então a pessoa vai, ou seja, o entusiasmo deles é fraco, não é verdadeiro. É como a planta que germina em pouca terra. Sendo pouca terra, a raiz não vai poder ser profunda. Né? E aí, quando vier o sol e tudo mais, vai bater ali naquela plantinha que tem pouca raiz, né? Vai acabar matando, vai deixar de existir, né? Porque ela não tem profundidade na sua colocação. E aí ele continua, né? Depois que os outros são que o recebem a semente entre espinhos, né? Os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e ela fica infeliz. São aquelas pessoas que continuam ali, mas que não consideram que aquilo que é dito, né, é suficiente para nortear a vida delas. Elas não, de repente, são pessoas que, embora se diga que devem perdoar, elas não perdoam, né? Embora diga que elas devam amar os inimigos, elas não conseguem amar. Né? Então, elas apenas conhecem, mas não vivenciam o Evangelho. Né? Não vivenciam o Evangelho. A Eduarda saiu, deixa eu colocar para dentro. Gente, o pessoal está falando aqui que nós estamos com muito eco, né? Olha, eu já tentei tirar, mas eu não sei o que está acontecendo, não consegui, tá? Não consegui alterar essa questão do eco, né? E, então não tem como dar um jeitinho. Não, a gente vai ter que tentar levar assim mesmo, porque como eu estou no computador de mesa, não tem como colocar um fone de ouvido. Tá? No computador não tem como colocar o fone de ouvido. A minha câmera ela já é fone. Então, não com microfone. Então, não dá para alterar aqui agora. E se dá para alterar, eu não sei. Eu não sei como fazer. Então, vamos tentar seguir assim mesmo, tá? Para ver se a gente consegue ouvir. A Regina chegou aqui também. Oi, Regina, boa noite. Mas vocês não estão conseguindo entender o que eu estou falando? Está difícil? Eu estou com muita dificuldade. Não estou conseguindo entender. Eu estou conseguindo entender bem. Está conseguindo? Será a Maria Eduarda? Pelo YouTube você não consegue ouvir melhor do que aqui dentro? Estão dizendo que o YouTube também está com eco, né? Mas pode ser que o YouTube seja menos. Vou ver. Fica aí mesmo, né? Tá todo mundo já está difícil. Gente, eu vou tentar sair de novo, tá? Para ver se eu consigo que não fique com eco, tá? Tentar.
Não sei se de alguma forma deu algum tipo de melhor. Eu não consegui aqui, gente. Não consegui. Não sei como é que está. Se continua muito. Muito bem. Ai, Deus do céu. Bom, vamos lá. Então, eu estava falando aqui, vamos tentar, né? Fazer uma forcinha aqui para ver. Não sei porque está acontecendo isso não acontecia há muito tempo. Né? Bom, vamos ver. Vamos ver se já me entende. Não sei. Né? Bom. Vamos então ver. Ele tem aquela questão daquela semente caiu no espinho, né, nos espinheiros, e os espinhos crescem e abafam a semente, né? E quando a semente é abafada, significa que as nossas convicções, que as nossas crenças, elas são facilmente abafadas por todo o resto que acontece na nossa vida, né? Ou seja, que a sua convicção não é uma convicção verdadeiramente firme. Você está ali naquele meio, mas outras coisas conseguem abafar a sua convicção, né? Porque existem aquelas pessoas que são pessoas de fé, de muita fé. Então, mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades, elas conseguem efetivamente continuar caminhando sem que a sua fé se perda, né? Mas existem aquelas que efetivamente, né, a fé não é uma fé verdadeiramente robusta, e ela com os primeiros entraves ela fica abafada, né? E não consegue se pegar. E o último solo onde cai a semente é um solo fértil, né? Um bom solo. Onde você chegou, ouviu a mensagem do Cristo, você se empolgou com a mensagem, você quis viver aquilo, tornar a sua vida de acordo, né? Viver de acordo com aquilo que foi dito. Então, é realmente um fértil. E aí você tem, né? Vamos comparar com o trabalhador espírita, né? É aquela pessoa que chega na casa espírita e se empolga, se envolve no trabalho, é voluntário aqui, é voluntário ali, né? Trabalha bastante na casa espírita. Aí tem um outro que trabalha mais ainda que ele vai, faz estudos, né? Porque tem aquela pessoa que vai à casa espírita, mas que nunca se dispõe a fazer nenhum estudo. Ele só está lá, de repente ele trabalha pelo médio, dá lá um passo, mas ele nunca quer se envolver mais do que aquilo. Ele nunca quer fazer um estudo, dar um estudo, nunca quer, de repente, dirigir um trabalho. Ele fica meio que nos bastidores, né? Então, são aquelas pessoas que têm as gradações de dedicação, no caso, ao Evangelho. É quando ele diz, né? A semente vai cair em um bom solo, e de acordo com o solo, mesmo sendo um solo bom, algumas vão produzir 30, outras 60 e outras 100. Né? É justamente a dedicação e o trabalho de cada um. Ok? Bom, aí depois ele vem para outra parábola, né? A parábola da figueira que secou, que está em Marcos também, capítulo 11, versículos 12 a 14, capítulo 20, versículo 23. Aliás, também nos versículos 20 e 23. Foi interpretada por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 9, né? Ivone, lê, por favor, aí a parábola da figueira que secou. Tá ótimo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira:
nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidas em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Continua, Silvio, dá um tempo. Não estou ouvindo nada. Está mudo. Aqui nós temos, então, né, aqui nós temos a descrição da parábola. E agora vamos ver um pedacinho aqui, um textinho, onde Kardec vai nos explicar a interpretação dessa parábola. Né? Tá. Então, vamos ver aí. Eu acho que Ivone está tendo menos eco. Acho melhor Ivone ler, porque o Eduardo também está com eco. Tá, eu vou continuar então. Allan Kardec interpreta essa parábola da seguinte forma: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilham, têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agrada aos ouvidos, sem que, entretanto, revelam, quando percrustadas, algo de substancial para os corações. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são todas utopias, todos os sistemas ecos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. E a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas, são árvores cobertas de folhas, porém, baldas de frutos. Por isso é o que Jesus as condena a esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão seca até a raiz. Ok. Então, vamos ver o seguinte. Essa parábola também da figueira que secou, ela é bastante interessante, né? Que ela fala, né, daquelas pessoas que são só aparência, né? Aquelas pessoas que são só aparência, que fazem muito jogo de cena, né? Que demonstram algumas coisas, mas que no fundo não são. Sobretudo aquelas que falam muito, né? É daquele tipo assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E nós, infelizmente, vemos isso, né, em muitos segmentos religiosos. Né? Eu falo de segmento espírita, porque é o único que eu conheço verdadeiramente. Né? Você encontra, infelizmente, no segmento espírita, pessoas que aparentam estudar bastante a doutrina, mas que, na verdade, não estudam. Porque, se estudassem, não teriam determinados comportamentos. Você vê na doutrina espírita pessoas que parecem ser espíritas dedicados, mas que efetivamente não são, porque não buscam viver a doutrina espírita. Você ia à casa espírita uma vez, duas, três, a semana inteira, né? Mas não se modificar, não significa absolutamente nada. E nós temos pessoas que frequentam ali meio que religiosamente, né? Fazem até dirigem trabalhos, uma coisa ou outra, mas o comportamento delas é absolutamente não condizente com os postulados espíritas. Então,
essas pessoas pensam estar enganando alguém por uma questão da árvore, né, da figueira que secou. Ela parecia ser uma figueira bastante ela muito bonita, muito frondosa, muito cheia de árvores, de folhas, aquela coisa toda, porém a sua essência, né, aquilo que ela realmente teria de útil, que seria dar os frutos para saciar a fome, ela não dava. Ou seja, são aquelas pessoas que fazem todo aquele jogo de cena, dirigindo sessão, fazendo palestras, fazendo isso, fazendo aquilo, mas que ela verdadeiramente não apresenta nela mesma nada de né? Por quê? Porque ela não trabalhou do seu lado espiritual, a sua reforma íntima. Então, é essa a figueira. E aí Jesus vem e diz, né, que ninguém coma mais frutos daquela figueira. Ou seja, ninguém vai comer daquela figueira, ou seja, ninguém mais vai ser, de repente, enganado por ela. Né? Não vai ter mais chance de continuar se apresentando de forma que, na verdade, está sendo aquilo. Né? Então, essa figueira é bastante, essa parábola é bastante interessante, quando Jesus coloca, e aí nós vamos pensar que todo aquele, né, todo aquele que de alguma forma engana, mais cedo ou mais tarde será descoberto. Né? Não há nada oculto, Jesus falou isso, não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Né? E mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão efetivamente ou serão descobertas, algumas não são, algumas até desencarnam, e não as pessoas, né, os encarnados, não vêm a conhecer a sua real face. Mas elas efetivamente, quando chegarem ao plano, elas encontrarão exatamente a recompensa daquilo que elas semearam, daquilo que elas fizeram. Ou seja, cada um será dado segundo as suas obras. Né? Então, é muito interessante a gente observar essa questão, né, da figueira que secou. Não sejamos, né, como essa parábola, figueiras estéreis. Né? Eu sempre digo que nós, espíritas, estamos recebendo muito do plano espiritual. Né? Nós temos tudo para nos tornarmos pessoas melhores. Nós temos tudo para fazer o bem, né? Para fazer nossa reforma íntima, para identificar as nossas más tendências, eliminar esses problemas da nossa vida. Nós só não eliminamos porque nós não queremos. Né? E o mais triste é aquelas pessoas que fingem estarem totalmente conectadas, vivenciando a doutrina espírita, porque na verdade não estão. Né? Então, são justamente essas pessoas que terão que, obviamente, responder depois, quando chegarem na verdadeira vida. Né? Que a Deus ninguém engana. Eu sempre costumo falar que nós vamos chegar ao plano espiritual com a cabeça, né? Ninguém chega no plano espiritual com máscara. Nós vamos chegar exatamente como nós somos. Né? Como nós somos. As máscaras que muitas vezes nós utilizamos aqui na Terra, né? No trato com as pessoas, quando nós utilizamos dentro da casa espírita, né? Essas máscaras não nos acompanharão no plano espiritual. E mesmo que nós queiramos criar a máscara, ela não vai vir realmente. Né? É uma coisa assim, bastante interessante que as pessoas precisam pensar nisso, né? Considerando que nós vemos tantas pessoas, né? Tantas pessoas, eu digo do movimento espiritual, porque eu falo, é o que eu conheço, né? Tantas pessoas vivendo como a figueira estéreis, né? Vivendo apenas de aparência. Ok? Bom, Ivone, Maria Eduarda, continua. Continua aí, Ivone, lançamento. Tá ótimo. Tá bom. O ensinamento evangélico sobre o lançamento da rede pelo lado direito do barco é Jacó ou José? José, capítulo... João. É João, versículo 21, capítulo 6. Interpretado por Emmanuel no livro... Capítulo 20, versículo 6. Ah, tá. Interpretado por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, lançamento da rede. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não a podiam tirar pela multidão das
pela multidão dos peixes. João, capítulo 21, versículo 6. Emmanuel interpreta em linhas gerais este ensino conforme as seguintes explicações contidas no seu livro Caminho, Verdade e Vida. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita. Fundam-se os nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça. Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos, dedicai vossas atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Ok, então vamos lá, né? O lançamento da rede é aquela situação em que Pedro, né, não havia pescado nada a noite toda, Jesus diz para ele lançar-se ao mar novamente e lançar a rede, né? E aí Pedro até comenta, Senhor, nós passamos a noite toda pescando, não aconteceu nada, mas como o Senhor está dizendo, a gente vai, né? Então, ele vai, lança a rede ao lado que Jesus manda lançar e puxa, realmente bem cheia, lotada, né? E aí, essa parábola da rede ela é muito interessante, ela é muito significativa. A gente pode pegar cada item dessa parábola e interpretar de uma maneira. Por exemplo, o pescador, né? Quem lança a rede, vamos considerar que pode ser Jesus mesmo. O lançador da rede pode ser Jesus. O que é a rede? Né? A rede seria o Evangelho também. Pode identificar a rede como sendo o Evangelho. Né? Ou seja, o Evangelho de Jesus, aqueles ensinamentos, aquela orientação, vai né, arrebanhar pessoas para seguirem o Evangelho, né? Para virem com Jesus ou não. Né? Para virem com Jesus ou não. Os peixes, quem são os peixes? Somos nós. Né? Em vários níveis evolutivos. O que é o mar? O mar é a nossa vida aqui, é a Terra onde nós estamos. Né? Então, é muito interessante nós irmos observando isso, porque o lançamento da rede, né, quando ele trouxer a rede, porque aqui ele não continua a narrativa, né? Mas a parábola continua, ele vai trazer a rede para a praia, e ali ele vai separar os peixes ruins. Os bons peixes ele vai levar, os peixes ruins ele vai devolver ao mar, que continue se melhorando. Ou seja, o que é essa devolução dos peixes ao mar? É a nossa nova encarnação, para nós irmos nos aperfeiçoando. Aqueles peixes que já estão bons são aqueles que já não precisam mais voltar a uma reencarnação, naquela mesma situação, naquele mesmo que seria ali no caso a Terra, naquele mar. Né? Eles podem ser aproveitados para outra situação, onde eles irão evoluir mais, né? E crescer e tudo mais. Então, essa parábola é bastante interessante. Ele aqui, ele coloca, né? Ele diz, figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos. Você pode interpretar também o espírito como sendo nós buscando os nossos valores. O que realmente tem valor? O que tem valor realmente? Eu considero que o valor realmente tem valor? Ou será que eu estou valorizando apenas os tesouros da terra e deixando de lado os tesouros do céu? Né? Então, ele diz, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da terra. Né? A posição de cada qual é o barco. Ou seja, cada um está no seu barco diferenciado. Né? Ou seja, cada barco é
a gente está falando de um barco só, mas vamos considerar vários barcos. Vamos considerar que cada um de nós esteja em um barco. Meu barco é eu de acordo com o meu grau, eu vou pescar, eu vou buscar na experiência aquilo que me tem interesse, aquilo que eu considero, né? Nós estamos considerando de repente, são os conhecimentos do Evangelho. Outras pessoas podem considerar válido sair para uma balada, sair para um bar e ficar tomando umas e outras juntos com os amigos, conversando, jogando conversa fora, né? Então, o bar significaria aqui o nível evolutivo de cada um. Né? E a rede seria sempre a nossa busca, a nossa tentativa, né? Por adquirir melhores conceitos. Nós vemos tudo isso aí, que no fundo, as interpretações podem estar, mas a ideia central é uma só, né? A ideia central é da evolução, da melhoria, da necessidade de repetir a experiência não for bem-sucedida, né? Porque se eu estou estudando a rede, eu estou pesquisando apenas valores, né? Desde que eu consegui alguns, mas no fundo não são, eu estou adquirindo valores que não são valores bons para a minha evolução como espírito. Então, eu vou ter que voltar a pescar. E quando eu volto a pescar, eu vou estar de novo lançado nessa escola que é a Terra, que é o mar, que é onde eu vou captar todos esses valores. Entendeu? Então, no fundo, a ideia central é a mesma. É sempre na questão da pesca, eu tenho que pescar. O que eu posso pescar para mim mesmo, né? E aí você entende também a questão da pesca e da retirada dos peixes para a praia, no momento de separação do joio do trigo. Né? O pescador vai pescar todo tipo de peixe. Ou seja, todos nós vamos encarnar de todo mundo vai desencarnar. A gente não vai ficar nesse mar aqui eternamente. Todos vamos desencarnar. Na hora que formos levados à praia, ali haverá separação do joio do trigo. Né? Então, os prepostos do Senhor virão ver. Não, esse fulano aqui está bem, o que ele fez, ele está um peixe bom, assim, achado, então ele vai ficar. Então, esse aqui ainda não está muito bom, precisa voltar recolhido e aproveitar. Então, são aquelas situações que Jesus falava, de acordo, terá lançado na fornalha de fogo, terá pranto e ranger de dentes. Né? O que é o pranto e ranger de dentes? As nossas reclamações quando estamos reencarnados. Né? O pranto é quando você está passando por dificuldades. É normal que você chore, que você fique triste, mas não é normal que você se revolte. Né? Então, você prantear as dificuldades é normal, mas você ranger os dentes não é normal. Né? Então, quando você passa pela prova apenas pranteando, você está passando por ela e você com certeza não precisará repeti-la. Mas quando você passa pela prova rangendo os dentes, você não se conforma. Você acha que você não merecia aquilo que Deus esqueceu de você. Né? Então, são essas interpretações muito ricas, né, que a gente tem que pegar das parábolas, e com o conhecimento espírita, com certeza, a gente consegue destrinchar mais. Né? No fundo, é justamente isso. É a ideia sempre existiu da reencarnação, da necessidade de vivenciar diversas vidas até nos tornarmos pessoas boas. Né? Espíritos capazes de voltarem. Essa é a ideia. Ok? Gente, agora quem poderia fazer a nossa prece, porque terminamos esse roteiro, e como o som está muito ruim, não há necessidade de nós nos alongarmos, também falta pouco tempo, né? Mas na próxima semana, esperando que o som esteja melhor, né? A gente vai entrar no módulo 2, né? Ensinos diretos de Jesus no roteiro 1, as bem-aventuranças. Né? Isso aí.
Bom, quem poderia fazer a nossa prece, mesmo com eco? Pode fazer, Maria Eduarda? Nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos ao alto e agradecer. Agradecer ao Pai a oportunidade de estarmos aqui, estudando, nos aprofundando em tantos conhecimentos. E que nos permitem que Deus haja em nossa vida. E lembrando de Deus em Ação, da Senhora Pinto, eu vou encerrar com a oração da Senhora do livro Verdade e Vida, que fala: ficar de pé quando o vento forte soprar, manter os olhos enxutos quando a dor nos visitar, enfrentar o sofrimento com paciência e coragem, não se deixando arrastar pelo medo na voragem. Conservar a mente clara no meio da confusão, não odiar quando a ofensa nos vier em direção. Saber coisas que podiam desmascarar o irmão e poder guardar silêncio com amor e discrição. Não esperar a vingança, mesmo cheio de razão. Não abandonar a luta, mesmo tombado no chão. Amar a todos e a tudo, sem a nada se apegar. Servindo, sempre servindo, sem nada esperar. Ter equilíbrio perfeito em qualquer situação, isso é ser realizado, é ser Deus em ação. Que Deus age em nossas vidas sempre e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Que linda prece. Bom, então, minhas irmãs, lamentavelmente, tivemos um som meio perturbado, né? Esperamos que na próxima semana melhore bastante, se Deus quiser, né? O som da Ivone não dá eco. Pois é. É problema da nossa internet. Pois é, pode ser. Algum problema, pode ser. Então, na internet é fogo, né? Aqui onde eu baixo muito forte, pode ser isso também, não sei. Bom, de qualquer forma, né? Estamos então encerrando o nosso estudo da noite de hoje. Esperamos que da próxima semana seja melhor. Ok? Beijo. Se Deus quiser. Obrigado. Beijo. Ficar com Deus. Tchau. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.